Oi, gente, que o Senhor resgatou, povo amado do Senhor Jesus. Quero trazer a vocês hoje uma palavra essa, mais uma, quero dizer, que venha alimentar a vossa alma, venha trazer aos vossos corações mais e mais certeza de um Deus que atua, de um Deus que não desampara, de um Deus que tudo pode. Quero hoje ler aqui e meditar numa passagem que ela é bem conhecida, que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo número 4, segundo livro de Reis, capítulo número 4, do verso de número 1 até o verso de número 7. Como nós temos dito, se você estiver próximo aí a uma Bíblia, acompanhe a leitura que será feita e já vai desfrutando da edificação que a própria palavra traz. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou à mulher: que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas, e depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Esses lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha, nenhuma sequer. O azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite, paga a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Que Deus assim abençoe a leitura feita em sua palavra. Nós servimos um Deus que é o Deus do impossível. Nós temos declarado isso. A nossa fé é mediante a palavra de Deus. A nossa fé é mediante os acontecimentos que temos desfrutado de bênção do Senhor. Tem momentos que nós estamos nos estreitos da vida, achamos que não vamos ter solução, não teremos solução. Mas o Senhor vem com a solução quando nós descansamos nele. E essa mulher, assim, mediante a sua situação, entenda, você que está aí me assistindo, ouvindo, quão difícil era aquela época. Viúva, tinha 2 filhos, os 2 filhos seriam levados como escravos pelos seus credores. Imagina a situação que estava passando no coração daquela mulher. E nós vamos aqui ver como
foi assim o ocorrido e aprendermos. Você escutou bem a leitura? Uma simples leitura, poucos versículos, mas que ela é completa. Tiramos de lição desse pequeno texto. Vamos ver aqui que essa mulher, ela reagiu diante da situação. Ela fez algo para que aquela situação mudasse. Ela não sentou e ficou esperando. Ela foi. Foi em busca. Não foi em busca de qualquer, não. Foi em busca do homem de Deus. Procurou um profeta. É certo, amados irmãos e irmãs, que muitos estão se colocando como profetas hoje em dia. Temos que ter sim zelo, cuidado, discernimentos, para não cairmos em ciladas. Mas essa mulher foi ao profeta certo. Algumas coisas que são necessárias evitar. Fanatismo. O que tem que acontecer, vai acontecer. É certo que Deus sabe de todas as coisas que acontecerão conosco. Mas é certo que Ele permite acontecer as coisas para nós acordarmos. Autopiedade. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Condenação. Deus não ama. Mas muitas pessoas têm essa capacidade de fazer esse tipo de acusação. Devemos entender que Deus mudou muitas situações do passado. Josafá, Elias e outros mais, que eu creio que talvez você conheça a história. Se não conhece, dá uma pesquisada. A palavra de Deus está aí para nos ensinar. Pedir a Deus. Ela clamou ao homem de Deus, conforme nós já dissemos. Não foi para qualquer um. E ele ali pergunta a ela: como eu posso te ajudar? Diante da situação ali, se fosse você, o que você faria? Por isso que é uma necessidade nós estarmos sempre tendo essa intimidade com Deus. O profeta tinha intimidade com Deus. E ele pôde declarar àquela mulher o que devia de ser feito. Algo que podemos dizer até extraordinário, sim, mas naquele momento falou: pera um pouco, eu já tenho vasilha, eu já tenho algumas em casa, por que eu vou pedir mais vasilhas? E ele pergunta para aquela mulher, diante dela reconhecer o que ela tinha. Algumas pessoas têm muitas bênçãos em casa e algumas vezes murmuram dizendo que não tem. O caso daquela mulher era diferente. Ela só tinha uma botija de azeite. Mas se você notar no texto, ela fala que não tinha nada em casa. Mas ela tinha uma botija de azeite. O que é uma botija de azeite diante de uma dívida? E pelo jeito a dívida devia ser alta a ponto de o credor querer levar os seus filhos. O que é uma botija de azeite? Então, no primeiro momento ela disse que não tinha. Não devemos jamais desprezar o que temos. A chave para a nossa bênção está conosco. Observe só. Moisés, ele tinha em sua mão uma vara. Davi tinha em suas mãos uma funda. Interessante, né? Os discípulos
diante de uma multidão com fome, só tinha lá um rapaz com seu lanchinho. Moisés, com essa vara, abriu o mar vermelho. Davi, com essa funda, derrubou um gigante. Aquele discípulo, com aquele moço, com aquele lanche ali, alimentaram 5.000 homens. Então, amados irmãos e irmãs, devemos olhar não para a circunstância, não para aquela situação que nós estamos vivenciando ali, nós devemos olhar para um Deus, o Deus do impossível. Considere a palavra de Deus. Ela ouviu atentamente as instruções. O resultado da bênção está também aí. Ouvir atentamente o que Deus tem dito. Isto evidentemente pela obediência. Não simplesmente de ouvir. Eu aprendi. Eu aprendi que Davi derrubou um gigante com uma só pedra. Eu aprendi que Moisés abriu o mar vermelho com uma vara. Mas ali, diante dessa situação, nós vemos Moisés, por exemplo. A ordem de Deus foi o quê? Diante do murmúrio do povo e diante da interrogação de Moisés, o que deveria ser feito? E Deus falou: diga ao meu povo que marche. E Deus está dizendo para você, amado irmão e irmã, marche. Não fique parado. Use tudo que você tem. E Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer transbordar. Tem muitas pessoas que até deixam de ajudar as outras pessoas com medo de faltar. Não creem no Deus que multiplica. Não creem no Deus que faz com que aquele amor que foi empregado ali volte. Eu gosto muito da passagem que Paulo fala a respeito da semeadura. Quem muito semeia, muito colhe. Quem pouco semeia, não colhe muito. Se você semear, você vai colher. Então, aplique teu coração a ter fé. Não ficar, sabe assim, murmurando: só tenho isso, eu tenho aquilo. Não. Olha, o que eu tenho vai servir para mim e para muitos outros, pois Deus é fiel. Ela fez o que o homem de Deus disse. Isso é muito mais difícil que apenas ouvir. Ela obedeceu. Não falou: mas o que eu vou fazer com esse monte de vazio, Eliseu? Você tá com... Eu já estou até sem fôlego aqui já. Devia ter chorado bastante essa viúva. Chorou a morte do seu esposo. Estava chorando porque seus filhos iriam ser levados escravos. Eu vou atrás de vasilha vazia. Deus faz o sobrenatural ser natural na sua vida. Só Ele pode. Ela foi ao vizinho, pegou os vasos, fechou a porta conforme o profeta falou para ela. E ali ela viu o resultado. E enche uma vasilha, enche outra vasilha. Eu fico imaginando. Não sei se você viaja de vez em quando nessas passagens. Eu fico imaginando aquela mulher com aquela vasilha dela, uma vasilha só. E os filhos chegando as vasilhas até ela, vazias, e ela enchendo cada uma. E não acabava o azeite. Quem colocou mais azeite ali dentro? Ilusão de ótica?
Não. Não foi ilusão de ótica, não. Foi milagre. Assim como aconteceu o milagre de 5.000 homens serem alimentados e ainda sobraram 12 cestos cheios. Não era uma ilusão de ótica, não. Uma realidade. O povo alimentado lá no deserto com maná, o povo alimentado com carne no deserto, rocha vertendo água, mediante uma palavra do Senhor, um executar sim um servo dele. Assim acontece até hoje. Receba a bênção, meu irmão, minha irmã. Receba a bênção. Aquela viúva iria pagar sua dívida e viver do resto do azeite. Tamanha foi a quantidade de azeite que uma botija só deu a ela. Já pensou? Pensa num Deus grande, amado irmão e irmã. Pensa num Deus grande, um Deus que tudo pode. Tenho ouvido muitas pessoas preocupadas com o quê? Com amanhã. O amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. E é Ele quem tudo pode. E nós vemos que Deus continua sendo o mesmo Deus, fazendo maravilhas, operando milagres. Você é um milagre de Deus. Sua família é um milagre de Deus. O que nós temos assim ouvido, o que Deus tem feito, porque o povo dele resolveu se unir em oração em prol das nações. Deus tem operado nas nações e vai continuar operando, porque o poder dele não cessa. Conforme o texto que nós lemos, que hora que acabou o azeite? Quando terminaram as vasilhas vazias. Porque Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. A necessidade era encher todas aquelas vasilhas, e Deus o fez. Que Deus assim te abençoe com essa palavra de fé em seu coração. Diante das tragédias, Deus torna assim as tragédias em bênção. Em nome de Jesus, quero orar por você. Pai, de infinita misericórdia e poder, nós queremos descansar nas Tuas mãos. Queremos, Senhor amado, desfrutarmos do dia de hoje. Ter no coração, Senhor, memória daquilo que aconteceu já em nossas vidas de bom. Muitas coisas boas aconteceram conosco. Ensina-nos, ó Senhor amado, cultivarmos palavras que edificam nossas vidas. Ensina-nos, ó Senhor amado, edificarmos palavras que venham estruturar a nossa fé. Desvia todas as palavras, Senhor amado, que trazem desânimo ao nosso coração. E se acaso for de Tua vontade delas virem, que nós possamos, ó Pai de amor, no nome do Teu Filho amado Jesus, termos suporte. E irmos, ó Senhor amado, de encontro com as necessidades, Pai. Irmos de encontro com as lutas, ó Pai de amor, no poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém.